impactadas pela Covid. Bom, e agora para a nossa última mesa do dia. Vou anunciar aqui o Pela Janela do Quarto, Que Literatura Vejo? Com os ilustres convidados, os escritores Patrícia Portela, Noemi Jaffe e Milton Ratum. A mediação será da Alexandra Pericão, curadora da FLIS e contadora de história. Está todo mundo chegando aqui. Eu estou muito feliz, eu estava esperando esse momento. Bom, e nesse momento de isolamento dos corpos, qual o papel da literatura? Em que literatura podemos nos apoiar? Será possível prever qual literatura nascerá no pós-pandemia? Uma importante reflexão nesse momento tão delicado. E vale ressaltar que a participação de todo mundo que está assistindo é muito importante. Mande as suas perguntas, suas mensagens para nós, que a produção vai fazer chegar até os nossos convidados. Sejam muito bem-vindos e muito obrigada por essa mesa. Uma boa conversa para vocês. Olá, boa noite. Boa noite. Obrigada, Renata. Obrigada a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à FLIS, a Festa de Literatura Internacional de São Sebastião 2020, realizado pelo Instituto Mapmalanga, com apoio do Unicef. Essa é a mesa literária, ela é intitulada como indagação, como já disse a Renata Jambeiro, Pela Janela do Quarto, Que Literatura Eu Vejo. Eu sou Alessandra Pericão, pesquisadora de literatura oral e escrita, narradora de histórias, advogada e ativista por direito humano à leitura, integrante da curadoria FLIS, e nesta mesa, como mediadora, recebemos ilustres convidados, e aqui há uma nota comum a todos eles, todos aclamados pelos críticos de literatura, ganhadores de prêmios e menções honrosas. Eu começo apresentando, então, pela ordem alfabética, o Milton Ratum, escritor, professor e jornalista, natural de Manaus, vive em São Paulo desde 98, já morou na Espanha, França e Estados Unidos, graduado em arquitetura, é também colunista do Caderno 2 do Estado de São Paulo, tem muitos livros, escreveu o relato de um certo Oriente, Eldorado, recentemente se debruça sobre a trilogia O Lugar Mais Sombrio, o primeiro da trilogia foi A Noite de Espera, em 2017, e recentemente o segundo, Pontos de Fuga. Seja bem-vindo, Milton. Muito obrigada. Obrigado. Noemi Jaffe, escritora, professora, pesquisadora e crítica literária brasileira, nascida na capital de São Paulo, vive em São Paulo, é também referência no país como professora de escrita criativa e fundadora do espaço cultural A Escrevedeira. Dentre seus livros também, muitos, citamos O Que os Cegos Estão Sonhando, A Verdadeira História do Alfabeto, Íris das Orquídeas, Livro dos Começos, e acaba de lançar O Que Ela Sussurra. Patrícia Portela, escritora, dramaturga e autora de performances teatrais. Vive entre Portugal e Bélgica, é atualmente diretora artística da Associação Cultural O Prado, da qual é membro fundador e diretora artística do Teatro Viriato em Viseu, Portugal. Nós também citamos a coleção privada de Acácio Nobre, Dias Úteis, Zoológica, Para Cima e Mais para o Norte, e, enfim, são muitos também os textos dramatúrgicos. Eu agradeço muito a presença de vocês, e eu estou com um friozinho na barriga, tá, gente? Eu já vou dizer, porque vocês são pessoas que eu admiro muito, enfim, não, né? A gente já começa mesmo um pouco levando. Tem que confessar. Bom, eu vou começar citando a genealogia ficcional da letra H, A Verdadeira História do Alfabeto, escrito pela nossa convidada, Noemi Jaffe. Este conto fala de Beroz, que foi de Babilônia, e que dizem que escreveu a história de Babilônia. No conto da Noemi, o Beroz está sempre a observar a abóbora celeste em busca de grandes revelações. E num dos trechos, eu vou listar um pouquinho assim, ele, mais uma vez, ficou horas observando a clareza da concavidade celeste. Mais uma vez, voltou desapontado para casa. Vai ler na capa interna do ovo, os códigos secretos, mas essenciais, Deus nos enviados. Ele sabia ser o escolhido para o cumprimento daquela missão. E quando eu leio esse trecho, eu tenho a sensação de que também nós, leitores, agora, depositamos ansiosos uma missão muito importante nas costas dos escritores, muito similar a esta assumida por Beroz no conto da Noemi. A gente espera que nesse momento de confinamento compulsório, pela janela de seus quartos e por uma observação obstinada que a gente idealiza,
vocês também estejam ali observando essa casca interna do ovo onde a gente vive. E que vocês sejam, então, esses decodificadores da vontade dos deuses, né? Ou então, que pelo menos decodifiquem, nos expliquem o que são esses rumores, né, que os deuses nos provocam neste momento. E isso, justamente perguntar isso, se vocês percebem essa expectativa em relação a vocês, nesse momento, né? Que vocês sejam esses decodificadores, esses tradutores aí dos deuses. E se isso, de alguma forma, se realmente presente, ela acaba influindo no trabalho da escrita de vocês, ou, de fato, o confinamento por si só é mesmo um grande evento, a merecer esse olhar inaugural, enfim, é um mote muito importante e que merece toda a atenção. E, obviamente, quando eu falo isso, quando eu penso nesse confinamento, eu não estou pensando num significado de total alinhamento ao que se passa no mundo, muito pelo contrário, porque pelas janelas dos nossos quartos a gente também tem recebido muita notícia, né, em tempo real, vinda pela internet. Eu, então, sugeri que a gente começasse a ouvir a própria autora do livro que eu citei, que é a Noemi Jaffe, que também acabou de lançar agora em plena pandemia, o livro que ela sussurra, né, que não é fruto, obviamente, de um olhar sobre essa quarentena, porque vem de uma pesquisa já anterior, não é? Mas que, coincidentemente, fala de uma mulher, que é a Nadezhda Mendelstein, provavelmente deve estar pronunciando errado, mas é a Nadezhda, que ela foi mulher do poeta Osip, na Rússia, muito perseguido pelo regime stalinista, né? E disso, ela acabou também vivendo, eu acho, não sei se eu estou enganada, mas ela também viveu de alguma forma um isolamento, né? De uma forma, não é isso? Você percebe essa como é que você fala um pouco dessa obra e dessas expectativas todas sobre isso? Bom, Alexandra, nossa, você até me surpreendeu com a lembrança desse capítulo. Quando você começou a ler, eu nem lembrava que ele era meu. Pela pergunta. E eu acho que eu sinto te decepcionar, Alexandra, mas da minha parte, eu acho que tanto eu, pela minha experiência, como meus amigos escritores, estão tão soterrados sob a catástrofe pandêmica e a catástrofe política, né, com as quais nós convivemos no Brasil, que dificilmente a gente tem tido acesso aos deuses. Se fora dessa condição eles já são quase inacessíveis, agora, então, eu acho que eles esconderam de nós. Eu não tenho me sentido nem um pouco iluminada pelo que tem acontecido, não tenho conseguido conhecer a parte poética, simbólica dessa situação. Eu só me sinto, por enquanto, muito envolvida e constrangida, né, no sentido físico mesmo da palavra constranger, pelo que tem acontecido. Então, eu sinto que todos os meus colegas também estão passando por essa mesma situação, não tenho reconhecido nisso tudo uma possibilidade inspiradora. Agora, uma coisa que eu fiz durante mais ou menos 100 dias, mas já faz uns 2 meses e meio que eu parei, foi um diáriozinho de quarentena que eu mantive no Instagram e no Facebook, né? E que era gostoso, não era nada espetacular, nada, mas era interessante para mim, né? Para eu mesma reconhecer algumas coisas que eu estava vivendo, e eu acho que também para bastante gente que se sentia identificada com o que eu escrevia. Mas
Eu acho que as coisas que mais me emocionam agora nessa situação têm sido coisas como o rodinho de pia. Você sente essa expectativa? Você está me dizendo como é para você, mas existe essa expectativa? Acho que essa pergunta que eu tenho feito todo mundo deve ter feito, né? Fazem, sim. Existe, né, uma expectativa, né? Sim, acho que está todo mundo, inclusive nós, os escritores, também temos a expectativa de que alguém explique para nós o que está acontecendo. Então, eu acho que é uma corrida louca de pessoas atrás de pessoas, todas procurando, todas tendo expectativas de que alguém possa explicar o que está acontecendo, e aqui no Brasil, duplamente. Então, eu fico atrás do Siddhartha Ribeiro, querendo saber se ele tem uma resposta nos sonhos das pessoas. Eu acho que ele também fica atrás de outras pessoas, de outros cientistas, e eu fico escrevendo cartas para os políticos, tentando convencê-los a fazer alguma coisa, porque ninguém faz nada. Mas então eu tenho me apoiado no rodinho de pia. Tem um pavão aqui a 2 casas da minha, que ele fica gritando todo dia. Eu tinha ouvido Já ouvi algumas das suas lives. O pavão gritar, e ele tem acompanhado os meus dias, o pavão, o rodinho de pia, as minhas receitas, os meus ódios. A personagem do seu livro, a Nadeja, como é que você... Será que ela teria sido reescrita de outra forma, se você tivesse terminado ela agora no confinamento? Não. Talvez eu tivesse intensificado ainda mais a emoção dela na condição em que ela esteve, de isolamento total, né? Muito pior do que o nosso. Às vezes eu me consolo um pouco pensando nas coisas que ela passou, nas coisas que a minha mãe passou, o que eu, pelo menos, estou passando, e pessoas como nós, que têm condições privilegiadas, estamos passando, são muito melhores do que as que a Nadejda e minha mãe passaram. Talvez fosse diferente, sim, se eu tivesse escrito agora. Eu não sei nem se eu conseguiria escrever alguma coisa agora. É muito bonito, né? Porque o bonito dessa história é que ela ficou, e é real, né? Ela ficou, quantos anos? 15 anos? Ela ficou sussurrando os poemas do OSP para que não esquecesse, é isso? 25. 25 anos, né? 25 anos ela sussurrava para não esquecer os 300 poemas. E neste isolamento mais até de não se sentir garantida, né, e reconhecido o seu lugar ali perante as pessoas, né, diante de muita desconfiança e, enfim, de muita perseguição mesmo, né? Muito bonito esse livro, parabéns. Obrigada. Queria perguntar um pouquinho, então eu vou passar a palavra para a Patrícia Portela. Seja bem-vinda, Patrícia. Você está na Bélgica, Patrícia, é isso? Você está na Bélgica agora, Patrícia? Está nos ouvindo, não? Está nos ouvindo? Eu não consegui. Tá ouvindo? Então. Está um pouco baixinho, Patrícia. Você consegue melhorar um pouco o som? Sim. Esse novo melhor. Acho que está um pouco melhor. Viu, Patrícia? Muito obrigada. Está nos ouvindo? Estou ouvindo. Tá, eu acho que será que sou eu? Com o meu volume baixo, talvez? Tá bom. Vai aqui no caso. Patrícia, você também... Acho que está mudo, acho que está... Vocês têm ouvido ou só eu que não estou ouvindo a Patrícia? Vocês estão ouvindo? Não, também não, né? Eu estava ouvindo um som, mas só que eu não escutava o que ela estava dizendo. Muito baixinho. Não, estava só baixo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para o Ratum, acho que ela vai entrar e sair, ela saiu agora, e ela entra então. Vou passar então para o Ratum. Obrigada, Ratum, também. Então, por estar aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço.
Eu que agradeço, Alexandra. A gente, pela janela dos nossos quartos, também se incluem aí muitas janelas dos algoritmos nesse espaço cibernético, né? E aí, o que eu também te pergunto, eu estou lendo o teu Pontos de Fuga, da trilogia, também já tinha lido A Noite de Espera, que é o lugar mais sombrio, né? Isso você está no segundo livro, 2019, agora se lançou. E o que eu te pergunto, até pela janela do seu quarto, se é possível, a Noemi falou aí também das nossas questões aí também no Brasil, enfim. E aí eu te pergunto se é possível a gente enxergar essas regiões pardacentas, acho que foi o Ox que fala do teu livro, né, que quando está na época da ditadura, ele diz, eu ainda consigo enxergar aí algumas regiões pardacentas, mas as pessoas agora não mais, a gente está entre claridade e treva, né, ele levanta essa questão do teu livro. É possível a gente dizer hoje, você consegue enxergar essas regiões pardacentas da janela aí do teu quarto? E também sobre essa expectativa que se coloca hoje sobre vocês, escritores. Você pode falar um pouquinho sobre isso com a gente? Tá, boa noite, obrigado, Alexandre. É um prazer conversar com você, com a Noemi, com a Patrícia. Olha, não são regiões pardacentas, são trevas. O Brasil está passando pelo seu momento mais obscuro depois da ditadura. Eu não tenho a menor dúvida. Eu que tive o desprazer de viver naquela época, roubaram toda a nossa juventude, ou a juventude de uma parte da minha geração, e o que a gente está vendo agora é uma retomada com uma máscara da democracia, né, daquele período, porque esse é o momento mais, vamos dizer, mais autoritário pelo qual nós estamos passando. Então, se fosse pardacenta, haveria até, vamos dizer, algum tipo de suspiro. Vamos dizer assim, a destruição talvez fosse menor, mas eu acho que você citou o Ox, mas tem um outro personagem, o nortista, que no fim do Ponto de Fuga, ele escreve a última carta para o Martin, que está no exílio em Paris, e ele diz que a cada 40 anos, né, você falou em Deus, porque há deuses da destruição também, né? Então, o Moloch, que é o deus da destruição, ele volta à América Latina. Então, a cada 40 anos, a previsão dele estava mais ou menos correta. Quer dizer, enfim, para minha geração é uma derrota, é a segunda derrota, né? Mas isso também não é vamos dizer, não é o absoluto, porque na política nunca existe o absoluto, né? A política é um palco de muitas possibilidades de confrontos, e esse é o momento do confronto, né? É o momento, vamos dizer, do enfrentamento e da negação da negação. Falar um pouco, vamos dizer, para usar a dialética, né? Nós temos que negar a negação, e negar com muita firmeza, com muita obstinação e paciência, para que esse período de trevas não perdure, não perdure. Então, o que eu vejo pela janela, na verdade, eu vejo um Brasil dilacerado. Eu vejo uma Amazônia, para uma região onde eu nasci, a situação é catastrófica, porque há um projeto muito claro de extermínio da população indígena, e nesse sentido eu concordo totalmente com o Eduardo Viveiro de Castro, um grande antropólogo, das figuras mais brilhantes da minha geração.
né? Há um projeto de extermínio da população indígena, né? Porque não se trata apenas da floresta, trata-se principalmente dos povos da Amazônia, dos povos originários da Amazônia. Então, vamos dizer que essa trilogia, que, vamos dizer, ambientada na ditadura, ela, de algum modo, como perceberam vários leitores e críticos, ela reverbera no nosso tempo, infelizmente, porque eu não pensei nisso. Evidentemente, eu comecei a escrever essa trilogia em 2000, no final de 2007. Parece uma outra era, né? Vocês se lembram de 2007, 2008, o Brasil estava numa toada completamente diferente. Vamos dizer, havia ali a gente vislumbrava alguma coisa, enfim, que poderia dar certo. Como poderia ter dado certo o projeto, vamos dizer, do João Goulart e do Darcy Ribeiro, do Anísio Teixeira, se não fosse o brutal toque militar de recolher, né? Essa loucura que aconteceu em 64 e que repercute até hoje. Infelizmente, e vai repercutir por muito tempo. Mas o Pontos de Fuga, você começou a escrever a partir de quando? Esse segundo livro da trilogia? Então, na verdade, essa trilogia era um livro só, não é? É um livro só de 750 páginas. Tá, e aí foi fatiado. Só que, do ponto de vista editorial, publicar um livro de quase 800 páginas no Brasil seria inviável. Então, eu sugeri um corte. Eu, editores, sugerimos um corte em três volumes, e o que eu tenho feito nesses meses, né, de reclusão enfim, tentar enfim, revisar. Estou revisando o último volume, já está pronto praticamente, mas, enfim... e a obra já estava escrita, agora é um trabalho de reescrita mesmo, dentro dessa exato, é o que eu fiz com os outros, e vou terminando, vamos dizer, a revisão, e, portanto, porque também ficar sem fazer nada aumenta... Eu imagino que nesse confinamento muda, né? Não sei, estou enganada? Assim, Olha, não, porque já era uma coisa escrita, então... E depois as personagens são tão solitárias já, que dá mais solidão ainda. E esse último volume é pequeno, é curto, é uma história, vamos dizer, também de uma solidão, e de uma busca, e de algumas perdas. Então, vamos dizer que a pandemia, ela tocou fundo no Brasil, mas eu acho que, vamos dizer, ela expôs também todas as nossas misérias, sabe? Todas as nossas misérias. Quer dizer, há mais de 100 mil mortos, e esse facínora que está no governo não reconhece, vamos dizer, a dor e o sofrimento dessas famílias. Ele só pensa em reeleição. Desde o primeiro dia que ele começou a governar, ele só pensa na reeleição. Então, nós temos, vamos dizer, que responder na nossa, vamos dizer, na nossa atividade modestíssima, porque ela é modesta, o alcance que nós temos é modesto, mas nós temos que responder com firmeza a essa, vamos dizer, a essa quadrilha que tomou o poder no Brasil, porque eu não tenho outro nome.
nomear essas pessoas. Infelizmente, eu gostaria de ter, vamos dizer, de expressar um eufemismo ou alguma coisa mais, vamos dizer, menos bruta, mas não consigo, não tenho conseguido. Agora, vamos dizer, a nossa atividade é essa também. Eu, de alguma forma, já estava recluso, né? Então, eu apenas radicalizei a minha reclusão, né, com os cuidados merecidos, e aprendi também, ampliei o meu repertório culinário, vamos dizer assim, consegui fazer alguns pratos não de todo desprezíveis, né? Tenho mais tempo para fazer algumas coisas na casa, dedicar aos meus filhos. Eu tenho 2 filhos adolescentes, então e faço muitas lives, né, muitas transmissões para falar de literatura, e quando me pedem para falar sobre política, eu não silencio, porque eu não gosto muito de política. Pode parecer uma inverdade, mas, na verdade, a política me causa um certo tédio maior que a pandemia, né? Mas esse é o momento que a gente não pode silenciar. Uhum. Eu ia falar nisso. Em outubro de 2018, na Tapera Taperá, teve um movimento, né, pela literatura, de defesa pela literatura, empatia. Eu estava lá, eu estava ouvindo você falar, Ratum, e eu lembro que você falava, a gente muito apreensivo, todos ali, ainda né, sem respirar, imaginando o que seria. Foi muito, muito bonito aquele movimento dos escritores ali. E você dizia exatamente isso, que você não era um homem do confronto, que você tinha sido professora. Eu me lembro muito dessa sua fala, porque era uma coisa que eu também tinha vivido como contadora de histórias, de contar histórias para várias partes do país, enfim, eu estava sentindo um pouco na pele. E você dizia que você tinha sido, como professor de literatura francesa em Manaus, já lá não lembro se na década de 70, você já percebia um movimento ali, por exemplo, você não poderia falar de Rimbaud numa sala de aula, que às vezes saíam pessoas porque não queriam falar a respeito de um poeta homossexual, por exemplo, que não queriam nem saber da sua escrita, e aquilo para você foi um trabalho de esclarecimento, de conversar, de tentar ali um diálogo e convencimento. Conta um pouquinho, essa a tua natureza mesmo? Alexandre, eu nunca, vamos dizer, nunca fui um militante. Eu sou um pouco esse personagem, um pouco só, o personagem Martim da trilogia, né? Nunca fui alienado, mas eu nunca participei, vamos dizer, ativamente nunca ingressei num partido político, até mesmo para, vamos dizer, garantir a minha independência, né? Porque quando você é militante partidário, é difícil você criticar o seu próprio partido, não é mesmo? Então, vamos dizer que a política, durante a ditadura, eu era um estudante que eu participava das passeatas, de panfletagens, de manifestações. Eu fui detido 2 vezes em Brasília, em São Paulo, mas eu não, vamos dizer assim, eu não era um militante partidário, né? E depois, quando acabou a ditadura, quer dizer, quando se fez um acordo, e foi trágico para o Brasil, aquela anistia geral de 79, quando se fez um acordo para acabar com a ditadura, porque ela não acabou como acabou na Argentina, no Chile ou no Uruguai, eu não participei mais de política. Nas últimas eleições, só agora, eu fui às ruas, e a Noemi também foi, a Noemi foi
com certeza, nós nos encontramos algumas vezes aí aqui em Pinheiros, nas ruas, enfim, para evitar para votar no Fernando Haddad, que é um professor, um intelectual de alto nível, quer dizer, é até inconcebível comparar o candidato, o Fernando Haddad, com vamos dizer, com esse ser, né? Mas depois, não, quer dizer, antes eu não tinha nenhuma, enfim, nenhuma vontade de sair às ruas, ou, enfim, a gente tem nosso trabalho, enfim, eu não sou esse militante clássico, né? Agora, de fato, a questão, vamos dizer, que eu contei na livraria sobre o Rimbaud, é uma questão que vem já dos anos 70, porque as igrejas neopentecostais, elas cresceram muito a partir da década de 70, e foram protagonistas, os pastores, a maioria dos pastores, eles foram protagonistas na vitória do capitão, do horrendo capitão, vamos dizer assim, né? Então, o personagem pai do Martim foi inspirado, inclusive, nessa história, enfim, dos pastores, enfim, né? Tem essa... Cheguei a ler que você ficou muito impressionado, que você cobriu também como repórter algum desses encontros, né? Foi em 78 ou 79, houve um primeiro grande encontro de uma igreja neopentecostal em São Paulo, no Pacaembu, e eu trabalhava como freelancer numa revista semanal aqui de São Paulo. E eu fui fazer uma reportagem e eu fiquei impressionado com aquilo. E quando eu entreguei para o editor, que é o saudoso Nirlando Beirão, que faleceu há pouco tempo, um excelente jornalista, e ele me disse, ele não acreditou quando ele leu a matéria. Ele perguntou, isso é verdade? Eu falei, não, isso é o que eu vi, isso... Aí eu me lembro do que ele disse, se realmente isso for verdade, nós estamos perdidos. Isso foi em 78 ou 79, não me lembro bem. E, bom, e é toda essa política da manipulação, né, de usar o Senhor, o nome de Deus. O Saramago falava muito sobre isso, né? Sim. Em nome de Deus, quantas pessoas já foram manipuladas e até assassinadas, e, enfim, perseguidas. Nós estamos numa sinuca agora. E eu acho que a trilogia, ela fala mesmo desse impasse, né, que é o impasse brasileiro, né? Nós vivemos no impasse. O Brasil, costumo dizer que é um grande romance da desilusão. Quando a gente pensa que vai dar certo, que pode dar certo, há um retrocesso brutal. E aí começa tudo de novo, quer dizer, a partir do zero e a partir de, vamos dizer, de uma espécie de desilusão radical, né? Uhum. Todas as nossas ilusões foram jogadas fora. Né? Você citou aqui, você falou sobre esse acordão, né, que teve para a gente passar para a democracia, e eu vou passar agora para a Patrícia Portela. Voltou? Tá nos ouvindo agora, Patrícia? Tá tudo bem? A conexão está boa aí para ti? Tá? Eu ouço-vos perfeitamente, mas vocês ouvem-me? Agora eu ouço perfeitamente, eu ouço bem. Eu explico, eu tenho umas paredes gigantes de pedra e às vezes não tenho rede. É só isso. Entendi. E deixa eu te perguntar, Patrícia, acho que está quebrando de novo, né? Eu estou a ouvir. Dá para ouvir, né?
Eu ouço bem, acho que é só um delayzinho. Eu falo É um delay. Patrícia, pegando o gancho do Atum, você estava para entrar em cartaz, corrija se já entrou em cartaz agora, mas que foi interrompido uma peça que você escreveu junto com o Dalfarra, não é? Você chama justamente de reconciliação. E pelo que eu estava lendo da sinopse do site do Teatro do Porto, é um mosaico de imagens, memórias, das últimas décadas do Brasil e Portugal. E com citações, inclusive, ao Ustra, né, o nosso coronel Ustra, o brilhante Ustra. E também, enfim, tem lá uma cidadã, eu estou pegando da sinopse porque eu fiquei curiosa, né? Então tem também uma cidadã do Timor-Leste que luta pela independência, fala-se também de outras passagens históricas e acho que é ficção também, histórica, enfim, e o que liga tudo é essa tensão política, né, que está sempre ali como um pano de... tá vendo? Eu fiz a minha lição de casa. Mas fiquei muito curiosa, até porque eu gosto muito do Dalfarra, eu acompanho o trabalho dele também aqui no Brasil, enfim, é um dramaturgo muito interessante. Aí conta um pouquinho para a gente, esse título Reconciliação tem a ver com esse acordão, não? O que pensando se era isso? É isso. Bem, para já, obrigada pelo convite, é muito bom estar aqui. O projeto com o Dalfarra começou já há quase um ano e pouco. Nós íamos estrear em maio, 1 de maio, que era, e parou tudo, não é? Portanto, vamos fazer para o ano. Mas o que é engraçado, ou o que é curioso, é que nós fomos discutindo, o projeto começou com uma ideia de Europa, discutir a ideia da Europa, não como Europa geograficamente, mas como ideia da Europa. O que é isto da ideia da Europa? Eu vivi muito tempo, quase 18 anos na Bélgica, não é? E fui para a Bélgica também com uma ideia assim do centro da Europa. E neste momento nós assistimos também na Europa uma relação com a imigração, com os refugiados, com a relação com os outros países, mesmo agora durante a pandemia, a forma como nós não nos conseguimos organizar e mesmo dentro das diferentes medidas, uns podem entrar, outros não podem entrar, outros têm entrada, outros têm quarentena obrigatória, outros têm até... Nós não conseguimos... estar juntos nesta dificuldade. Isto era a minha questão. A questão do Dalfarra era quase uma fúria. E estou a falar por ele, não é? Mas uma das coisas muito bonitas neste projeto era quase uma fúria com o que fazer, porque foi no início, nós começámos com o início de Bolsonaro. Eu assisti, aliás, a primeira residência que nós fizemos juntos foi antes do Bolsonaro ganhar as eleições. Então o projeto tem vindo a acompanhar. O Milton estava a falar agora de algo que eu reconheço, que é esta ideia de há um projeto incrível e a Europa tem essa questão, não na dimensão neste momento do Brasil, mas também de outra, até se calhar uma dimensão mais profunda. A profunda não no sentido de ser mais profunda, mas mais subterrânea, mais disfarçada, que é esta ideia de tem tudo para dar certo. E quando estamos todos lançados para um grande projeto, cai-nos em cima esta sensação de que é uma fraude, não é? E nós falámos um com o outro e ficou muito o brilhante Ustra e para mim o Xanana Guzmão como uma resposta. Ficámos muito nesta ideia de como é que se reage, não é? Como é que se reage perante esta situação de nós estávamos todos... Nós acreditávamos, tínhamos um plano, não é? Acreditávamos num caminho e de repente o impossível acontece e entre a descrença, a fúria, a necessidade de atuar, a impossibilidade de atuar, não é? Porque às vezes é tão chocante que não é? Que não se consegue fazer nada. E isto lançou muita discussão entre nós e tem sido muito, muito bonito, porque tem sido muito... Depois de várias fases... Na fase final, este ano, eu já digo o ano passado, mas é antes da quarentena, para mim já é o ano passado, chegámos a esta noção de reconciliação no sentido, e nem sei se está certo ainda,
mas esta ideia, como é que nos reconciliamos com o que nos acontece? Não é com a situação, não é resignação, não é aceitação, não é perdão, não é... é como é que nos reconciliamos com os tempos, não é? Eu estava a ver o Milton a dizer que em 78 já dizíamos, se isto é assim, o que é que pode ser pior? Como é que nós depois vivemos mais 50 anos, não é? E continuamos a ter uma forma de agir ou de nos conseguirmos reinventar para conseguir responder, e às vezes nem é só responder, não é só atuar, é conseguir sobreviver a uma sensação de desolação muito grande. E então chegámos a este tema de reconciliação com várias, no fundo, que nós temos neste momento é um mosaico de situações de reconciliação. Pode ser o guerrilheiro que perde a liberdade, pode ser a vítima que assiste, que é assim que começa a peça, que assiste ao torturador dizer que não torturou, não é? Porque é outra coisa muito complicada que nós vivemos no nosso tempo, como lidar com a mentira, não é? Como lidar com estar em frente a uma pessoa que fez algo que nós sabemos, que foi feito a nós, e perante a situação de lhe perguntar se fez, ele diz que não, não é? É uma coisa inconcebível. É o fim da palavra, não é? E estamos aqui a discutir a literatura e como é que vemos a literatura do quarto. Eu se calhar acrescentar como é que nós vemos a palavra, não é? O ter palavra neste momento, ter um contrato, a palavra ser um contrato, é uma coisa muito complexa nos dias de hoje, não é? Mas se nós começarmos a duvidar do que dizemos, do que nos dizem, não é? Tipo, a construção da realidade torna-se uma coisa muito... nem é complexo, é descarrilado, não é? E então nós construímos isto. Entretanto, surgiu esta pandemia, foi decidido adiar o festival, nós estaríamos no festival ótimo, que é o FITEI, que é o Festival de Expressão Ibérica, Latino-Americana, Ibero-Americana, que é muito bonito, que une sempre vozes de todo lado, e que é uma coisa que faz muita falta aqui em Portugal, porque nós estamos muito fechados sobre nós próprios, e quando olhamos para fora, agora neste momento olhamos muito para o outro lado, para da Europa, e esquecemos uma série de pontos, não é? Uma série de caminhos, outros caminhos. E de repente, ainda há pouco, estávamos a falar, eu e o Farra, a semana passada, e estávamos a dizer, agora a peça ficou melhor. Nós não tocámos nela, ficou melhor. Ficou mais urgente, ficou mais literal, ficou mais necessário. Ou seja, nós agora temos que... Ou seja, não fomos nós que a fizemos. Nós agora temos que ter a responsabilidade de pegar nela com respeito e de a refazer aprendendo o que ela nos ensinou. Porque eu acho que nós... Eu estava a ouvir a Noemi e eu acho que eu percebo esta ideia de como é que nós escrevemos e sentimos ao mesmo tempo. Eu acho que não é possível. É como a história da loucura, não é? O Artaud, não é? Estamos a falar muito agora do Artaud e do teatro e a peste. O Artaud não escreveu enquanto enlouqueceu, não é? Escreveu antes e escreveu depois, não é? Mas na doença, na dor, no parto, é complicado escrever. Por outro lado, eu acho que o escritor, e a palavra, nem é o escritor, é a palavra, tem este dom de acontecer primeiro. Não é? A palavra acontece primeiro que a ação. E por isso eu acho, não é por acaso que já há uma história do Herodes e da Babilónia que já conta, não é? Esta história. Não é por acaso que os nossos... Eu acho que nós somos muito canais do tempo, não é? Nós vamos apanhando, não é? Temos assim as antenas e vamos apanhando o que se vai passando. E eu estava a ouvir a Noemi logo no início. Conseguem-me acompanhar, certo? Está muito rápido. Não, está bem. Vocês estão compreendendo? Sim. Fez-me lembrar que eu me tinha esquecido. A Noemi estava a falar desta noção de que estamos todos a correr atrás uns dos outros e ver quem é que diz primeiro alguma coisa que faça sentido. Não é bem assim, mas nós estamos à procura de uma resposta e uns procuram em nós procuramos noutros e por isso sucessivamente. Eu estava a pensar, o primeiro livro que eu publiquei, que é um livro quase... É um livro que me persegue, porque foi escrito... Porque a história é maravilhosa. Foi escrito dentro de uma relote, porque eu tinha uma vaca à minha frente.
E eu não podia sair da relote e ninguém sabia, não é? Antes dos telemóveis e dessas coisas. Eu não conseguia sair, não tinha coragem para dizer à vaca, ela era enorme, era muito pequenina. E fiquei ali sentada a escrever enquanto ela ficou a olhar para mim da janelinha. Foi ótimo. Eu só tinha um livro, tinha o Salman Rushdie, que não eram os versículos satânicos, era um outro que eu agora não me lembro o nome, mas eu já me lembro. Só tinha esse livro, tinha uma cama, uma gata, no dia anterior tinha parido três gatos, portanto não estava capaz de dormir na cama, e quando tentei sair tinha uma vaca a ruminar à minha frente. Isto é um livro, é uma história meio estranha, que eu não sei porque é que escrevi, mas tinha esta coisa, porque é sobre musas confusas. E eu nunca vi, aliás, eu estou a pensar nisto em tempo real, não é? E agora, por causa do que a Noemi disse, que são musas confusas à espera de serem inspiradas. E isto é trágico, não é? Pronto. E tudo acontece na história por como elas estão à espera, não é? Aliás, é uma musa que é confusa, que é diferente das outras, como ela não... Pronto, está à espera que um poeta a inspire para poder criar. E é sobre, que é uma dos meus fascínios, como é que uma ideia começa, não é? E que pode ser aplicado, como é que uma revolta começa? Como é que isto aconteceu? Como é que um Bolsonaro começa? Como é que nós chegamos aqui, né? Nós temos tendência a perder o início das coisas. Mas, de facto, esta coisa de nós sermos a inspiração ou as musas e estarmos à espera que alguém nos inspire, tem este lado de trágico e, ao mesmo tempo, da gente, não é? Há uma crença de que a agência também existe no outro, mas ao mesmo tempo esta coisa trágica de estamos com a função errada. E eu acho que nós estamos aqui num momento qualquer de desencontro com a palavra, que lá está, tem tudo, promete tudo para podermos descobrir alguma coisa, ao mesmo tempo é muito assustador, não é? Engraçado. Sabe que eu estive a conversar com a Gualuz essa semana e justamente ele dizia, eu perguntando sobre isso, as pessoas me perguntam, não vai escrever sobre isso e tal, e ele diz assim, mas isso tudo eu já escrevi, né, sobre isso, já está tudo escrito, né, agora eu preciso me liberem para escrever outra coisa, porque de fato, vocês têm essa percepção, né, essa cena que você fala, né, que você vai pensando, então, o Ratum, já que eu estou escrita lá anterior, a Noemi também já se dedicou muito também sobre, bom, por conta da mãe, né, Noemi, da história da sua mãe, no campo de concentração, você traz isso também o que os cegos estão sonhando, né, mas o que me passando agora para a Noemi, né, pensando nisso tudo que a gente está conversando aqui, o íris, né, as orquídeas, muito engraçada, curiosa e de uma solidão tremenda, o autoexílio dela, né? Conta um pouquinho sobre a Íris, assim, eu, por exemplo, eu já pensei, confesso para vocês, nem sei se como mediadora podia falar isso, eu já pensei, inclusive, assim, será que a gente tem que sair do país? Será que é a hora da gente pensar em sair ou não? E aí eu lembro muito da Íris, né, nesse conflito também. Será que a gente tem saído de lá, ter que abandonado aquela luta, ou ela é válida porque a gente está falando da sobrevivência, enfim. Pode falar um pouquinho para a gente, né, Mi, compartilhar um pouquinho da tua escrita. O livro sobre a minha mãe, o livro sobre a Íris e o livro sobre a Nadejda, né, são 3 livros sobre mulheres exiladas, por razões diferentes, bem diferentes, mas que têm também muitas semelhanças entre elas, né? São todos regimes opressivos e circunstâncias que não dependem delas e que fazem com que elas sejam obrigadas a tomar atitudes radicais nas suas vidas por causa, né, do lugar onde elas se encontram. É claro que todas elas se envolveram, né? A não ser a minha mãe, que, claro, foi completamente vítima, mas, mesmo assim, elas foram carimbadas por uma circunstância externa a elas, né? Que é o que está acontecendo conosco agora também, né? Eu sempre me pergunto, puxa vida, durante toda
a minha existência, eu ouvi falar como era bom ter nascido, crescido e viver no Brasil, né? E agora parece que eu sinto um pouco como se a gente tivesse sido escolhido pelas moiras, né? E que elas agora escolheram esse lugar e essa época e é o nosso lote, sabe? A nossa porção, o nosso cadinho de sofrimento na Terra que coube a essa geração ter nascido aqui nesse lugar agora, né? Que certamente não é o pior lugar do mundo para se estar, mas é um dos piores lugares para se estar agora no mundo. Claro que existem bem piores ainda do que esse, mas esse é terrível, né? Então, eu também penso nessas 3 mulheres e no que elas passaram, como eu tinha te falado, né? Como eu sempre, durante os meus períodos de maior tristeza, eu tendo a pensar na minha mãe e falo, puxa vida, né? A minha mãe estaria rindo da minha cara, que minha mãe faleceu esse ano, em fevereiro, né? Ela estaria rindo da minha cara se ela me visse reclamando, né? No meio, olha aqui essa paisagem que eu tenho atrás de mim, né? Pensar na paisagem que ela teve. E a Iris era uma mulher muito particular, assim. Às vezes eu admiro muito ela, eu gostaria um pouco de ser como ela. Ela poderia mesmo ter ficado na Hungria, né? Porque o homem que ela amava estava lá e ele não ia sair de lá porque ele não ia desistir da luta. A mãe dela estava lá, o pai, né? Enfim, todo mundo de quem ela gostava, mas surgiu a oportunidade de ela vir aqui para o Brasil e ela veio. Ela era esse tipo de pessoa, né? Ela preferia abandonar o risco e viver em segurança e tentar uma nova aventura, uma nova possibilidade. Depois também, quando ela já está aqui no Brasil, de novo ela vai embora. De novo ela foge sem explicações. Às vezes eu sinto muita vontade de fazer isso também. Não sei, não surgiram oportunidades para mim, mas se surgirem, não sei. Eu já pensei muito, sim, em ir embora daqui. É que, por um lado, eu tenho muitas raízes aqui, né? Muitas coisas até muito boas acontecendo, como a Escrevedeira, que é um lugar que está florescendo agora nessa situação, por incrível que pareça, mas e também penso, enfim, no resto das pessoas, né? É meio cômodo agora ir embora se surgir a oportunidade, né? E deixar tudo isso que está acontecendo aqui, assim, né? Na solidão desse lugar. Mas, por outro lado, que diferença faz se eu fico, se eu vou? Então, já pensei sim, mas eu acho que eu vou acabar não indo para lugar nenhum, não. Não, acho que vai fazer muita falta aqui, com certeza. Eu sempre vou citar vocês, a literatura de vocês, que é realmente uma coisa que eu gosto muito. Eu estava revisitando aquele teu Não Mais Está Aqui Quem Falou, né? E tem uma autobiografia. Você criou uma ficção, né? Uma biografia. Isso eu acho muito engraçado nos seus textos. Essas ficções, essas biografias fictícias que você vai criando. Eu confesso que da primeira vez que eu li, fiquei muito confusa. Eu falei, será que isso aconteceu mesmo? Que foi o encontro da... Você cria o encontro da Marguerite Duras, né? Com o Rubem Braga, no ato da resistência francesa. Eu li aquilo, será que isso aconteceu? Eu juro que eu fui atrás para saber onde é que andava o Rubem Braga nessa hora. E aí, que eu achei muito bacana, né? Contando um pouco do... Não vou dar spoiler, mas eu conto da Noemi, narra uma passagem, né? Como se ela tivesse escrito essa própria autobiografia, Marguerite Duras, e ela teria seduzido um oficial de alta patente nazista, isso eu nem sei se foi mesmo, e que ela teria levado ele para uma emboscada e a resistência francesa, então, o eliminou, né? Então, matou. E dentre os companheiros da resistência francesa estaria lá o Rubem Braga, o único brasileiro que estaria lá entre eles, o discreto Rubem Braga. Achei divertido isso. Mas, ao mesmo tempo, fiquei pensando,
Porque você, quando você conta, a narradora aí do teu conto, não sei se é o teu alter ego, enfim, ela fala dessa admiração, né, pelo ato de Duha, né, de ter feito isso, de eliminar um nazista, né, foi lá, eliminou, olha que, né, a gente fica toda, a gente fala assim, mas vai matar uma pessoa, mas era um nazista, né, ela foi lá e eliminou um nazista, e ainda do lado, né, dos maiores cronistas do Brasil, né, que tinha essa coisa muito lírica dos seus textos, a gente sabe, mas que também era muito firme nas suas crônicas, quando falava de política, né? E eu fiquei viajando aqui, falei assim, poxa, então é a palavra, né? De repente uma metáfora aí muito viajante, né? De que uma escritora também como Marguerite Duras, unida ao Rubem Braga, e os dois eliminando o nazismo, né? Quer dizer, dois nomes fortes aí da literatura. E aí vou emendar com essa pergunta, assim, vocês três, eu não assinei. A Patrícia Portela, a gente conversando no telefone, falei, Patrícia, algum espaço para você conversar alguma coisa e tal. Aí ela lembrou, falou, olha, dia 18 agora saiu, a gente acabou de divulgar a carta contra o racismo e o populismo, assinada por escritores da língua portuguesa, são quase 200 escritores, e aí eu fui atrás, Patrícia, você não me mandou, eu fui atrás da carta, e aí eu vi, fiquei muito feliz, né, de ver que muitos escritores que participam da FLIS assinaram, vocês três, o Ondiak, que está com a gente também, quem mais? O Miyakoto, o Tagualusa, enfim, tem muita gente ali assinando, eu fiquei muito contente. E pensando nessa da palavra que combate nazismo, autoritarismo, eu já pergunto para você, Noemi, aí faço as perguntas para todos vocês. Qual é a importância de uma carta de repúdio hoje, assinada por escritores, né? Então, tantos escritores de prestígio nos dias de hoje. Qual é a força disso para o que a gente está vivendo, assim, no mundo, né? Porque na verdade, partiu de Portugal esse movimento agora por causa do Candé, né? Por causa do assassinato e tal. Como é que você enxerga isso? Aí eu ponho para a Noemi agora responder, depois eu passo para os outros aí já para... Olha, Alexandra, eu tenho assinado tantas petições, tantos abaixo-assinados, tantas cartas de repúdio. Esse negócio de nota de repúdio até virou um meme, né? Quando a gente ouve mais um absurdo daqueles insuportáveis que a gente tem ouvido, a gente até tem muita gente que fala, agora vai ser a 1.850.050ª carta de repúdio, né, que vai ser lançada e que vai dar em nada e tarará. Então, por um lado, eu tenho essa sensação de que não serve para nada, mas eu vou assinar, porque eu quero, né, firmar alguma posição. Por outro lado, às vezes eu acho que tem um poder simbólico, né, que talvez chame a atenção de mais gente, chame a atenção de pessoas com mais influência, né, que tenha alguma representatividade, possa eventualmente mexer com alguma coisa. Então, é uma sensação dúbia que eu tenho com algumas notas, com algumas cartas, mais do que com outras. Algumas eu simplesmente assino, mas penso, não sei para que eu estou pondo meu nome aí. Né? Porque é como se isso substituísse uma outra coisa que deveria ser feita, em vez de cartas de repúdio, né? Que são coisas mais efetivas, como, sei lá, sair à rua, mesmo correndo os riscos da epidemia, né? Não sei, agir mais concretamente, como tem pessoas que estão indo entregar marmitas na rua, com toda a segurança. Então, eu fico meio na dúvida, Alexandra, não tenho muita certeza sobre isso. Assim, falando de uma forma geral, eu acho que não serve para nada.
Mas tem um valor simbólico, né? De alguma forma tem um valor simbólico, né? Porque a gente é engraçado. Mas também, para que serve o valor simbólico? Também fico, sei lá. E para você, Ratum, como é que você também deve estar assinando muitas coisas aí? Como é que é? Você também está muito desiludido com essas cartas de repúdio, notas de repúdio? Olha, sei, acho que talvez seja os escritores têm seus leitores, né? E talvez uma carta assinada por 200 escritores seja também um convite à reflexão sobre a situação, vamos dizer, dramática ou trágica, nesse caso, da carta, né, que foi publicada em Portugal. Né? Então, os leitores, enfim, podem também refletir sobre isso, porque nem todos, às vezes a gente se engana, às vezes a gente acha... Eu tenho leitores, por incrível que pareça, que voltaram no Horrendo Capitão. Não são muitos, são poucos. E alguns me falaram que se enganaram completamente, ou que foram enganados por ingenuidade, porque são ingênuos. Uns por preconceito, outros por ingenuidade, né? Ou por vamos dizer, um estágio pré-político, né? Que não entendem absolutamente nada do processo político, né? Então, pode ser que, enfim... Agora, eu acho muito mais importante que as cartas ir às ruas, se manifestar, como houve numa grande manifestação de maio do ano passado, pela educação pública, em defesa da educação pública no Brasil, que foi a maior manifestação, aliás, a única que de fato, me empolgou. Havia centenas de milhares de pessoas nas ruas. E eu acho que quando de fato chegar a vacina e nós pudermos ir às ruas com segurança, eu acho que as cartas não farão mais sentido, porque a mobilização para valer é a manifestação nas ruas. E esse será o grande embate, se o campo progressista souber convocar as pessoas e mobilizar os brasileiros e as brasileiras que estão, vamos dizer, insatisfeitos ou que são contra toda essa barbárie que está aí. Né? Mas, enfim, assinei várias cartas, inclusive uma delas contra a violência policial aqui em São Paulo, né, que é das mais brutais no Brasil, né? E isso também tem a sua origem na ditadura, é preciso dizer. Tem a sua origem nos esquadrões da morte, que começaram a agir no final da década de 60 e agiram, vamos dizer, ostensivamente em toda a década de 1970. E esses esquadrões da morte, houve só uma mudança de nome, eles estão aí. Eles são também milícias, paramilitares, e eles agem o tempo todo, né? Por exemplo, a morte, o assassinato de Marielle Franco, provavelmente tem a ver com um tipo de esquadrão da morte no Rio de Janeiro. Então, acho que, vamos dizer, talvez as cartas não tenham um efeito prático, mas pode ser que seja um chamado à reflexão de algumas pessoas, porque hoje o nosso desafio é esse, é trazer para o campo progressista, vamos dizer, dos direitos humanos, né, de
uma corrente solidária capaz de enfrentar essa situação. Não é? Então, é como você ganhar um leitor. Cada leitor é um pequeno milagre. Eu diria, cada bom leitor é um pequeno milagre. E essas pessoas, vamos dizer, precisam ser chamadas para o nosso campo. Mesmo as que voltaram no horrendo capitão e se arrependeram. Nós não devemos desprezá-las, nem hostilizá-las, nem, enfim, estigmatizá-las, porque elas foram enganadas, algumas foram enganadas, outras não. E com essas outras convictas, extremistas convictos ou fascistas convictos, não há diálogo. Não há nenhum tipo de diálogo. Agora, me surpreende muito você falar dos seus leitores, porque quem acompanha a tua obra, né, e, enfim, que gosta do que você escreve, como se colocar diante, ou a favor, diante do que está acontecendo na Amazônia, né? Quer dizer, tudo hoje que eu confesso que assim, você teve muita participação nessa minha formação também, né? Formação, mas enfim, não posso dizer que eu sou uma expert, mas nesse interesse pela Amazônia e pelos mitos e por tudo que tem ali. E aí é muito, para mim, me soa muito contraditório, né? E o que a Patrícia Portela colocou, né? De investigar os inícios, né? Como é que a gente não se deu conta, né? Onde é que isso tudo começou, né? Porque para mim é um mistério mesmo. Assim, porque os teus livros estão aí, né? Aliás, convido a todos os que estão assistindo a Fliss que façam, quem não leu, que por favor não, mas é um favor para vocês, porque é um deleite, né? E aí pegar toda a obra do Hatoum e entrar nesse universo que é maravilhoso. Eu faço aí essa sugestão, que é de ouro. Então, enfim, e aí também passo agora para a Portela, que como é que é para você você que assinou, e como é que está esse movimento em Portugal? Os escritores têm se falado, existe essa sinergia, porque a carta tem lá, né? São escritores de todos os motivos políticos, mas que dentro do espectro democrático, né? Eu achei curiosa essa frase da carta. Eu acho que a situação aqui é diferente, mas também é urgente, que para já, se calhar, era importante dizer que a carta surgiu em menos de 24 horas. Portanto, foi escrita e foi assinada por 200 escritores assim, do dia para a noite. Portanto, foi uma urgência mesmo. Depois, eu acho que nós não, e se me permitem, eu acho que nós não podemos, se nós, escritores, que escrevemos e que usamos a palavra, acharmos que escrever ou que assinar uma carta pode não ter importância, então não é o fim. Ou seja, o que está a acontecer com o Kandé, que foi um chocante, não é? Para quem não sabe, é um ator maravilhoso, era um ator maravilhoso e que foi morto a queima-roupa às 6 da tarde numa avenida principal em Lisboa por causa do cão. Portanto, foi um vizinho que se chateou e depois tem vários contornos bastante racistas, claramente. Isto, por exemplo, para nós, aqui em Portugal, é uma coisa altamente chocante, não é? Não é uma coisa para assinar. Imediatamente houve manifestações, ou seja, esta carta surge, e aí concordo plenamente com a Noemi e com o Hatoum, surge ao mesmo tempo que as pessoas foram para a rua, que as pessoas escreveram artigos, que as pessoas se revoltaram, mas também uma outra coisa que eu acho muito bonita, que aconteceu e que é muito importante, por exemplo, surgiram uma série de outras ações. Por exemplo, infelizmente, uma semana ou duas depois, e acho que é nesse sentido que eu reajo também em relação à carta, que é porque eu concordo que sim, muitas vezes é a nossa consciência, não é? Nós queremos dormir bem, assinamos uma carta e vamos dormir, não é? Em vez de ir para a rua. E sim, é na rua, nós temos aqui este grande problema, não é? As multidões, ainda no outro dia estava a discutir isto, a história das multidões e a história da solidão estão a entrar não é? Há aqui um momento
O século XXI vem desafiar se nós vamos continuar a ir para a rua ou se vamos todos recolhermos a nossa solidão e o nosso isolamento até desaparecermos todos. E é muito, deve-se combater, sem dúvida, juntos e na rua. Mas o que eu achei importante, por exemplo, só para dar um exemplo, primeiro as pessoas reuniram-se todas, depois acho que temos que o escritor, e daí achar muito interessante também o tema desta mesa, o escritor tem que voltar a ir para a rua com a palavra e sentir que tem que ter um espaço regular. Isso aconteceu muito durante a pandemia aqui em Portugal, houve muitos escritores a escrever crónicas, a estar em cima do momento e a sentir esta necessidade de reagir e exatamente em relação a todas estas questões que estão a acontecer ao mesmo tempo e que estão a ser postas num segundo plano. Seja o problema da segurança, seja o problema da vigilância, seja o problema da autoridade, não é? Do autoritarismo com que se está a lidar com esta pandemia, seja o problema de todas as outras questões que continuam e que parece que ficam postas para um segundo plano quando são fundamentais. Mas depois também são estes pequenos gestos, por exemplo, que era o que eu ia contar, 1 ou 2 semanas depois, morreu uma das nossas maiores atrizes, a Fernanda Lapa, uma atriz, mas também uma grande ativista, uma grande lutadora dos direitos das mulheres, uma mulher incrível e que de certa forma também despertou o quanto nós não cultivamos o saber que nos foi dado, não é? A minha geração tem que agradecer de joelhos à Fernanda Lapa para existir como mulher, não é? E um dos gestos, eu estou a falar só de um exemplo muito pequenino, mas que eu acho que é muito importante. A família da Fernanda Lapa pediu a quem houve um velório, foi público, foi no teatro que ela fundou, que é a Escola das Mulheres, Escola de Mulheres, e a família pediu, não enviem coroas de flores, deem uma doação à família do Candé. E este tipo de gestos que começa a ligar toda a gente, eu acho que isto é fundamental, porque isto fala a um nível de relação explica como é que nós como é que eu digo, eu acho que percebe o que eu quero dizer. Para mim é muito importante que estes gestos estejam todos, vem uma carta, vamos para a rua, assinamos contra, fizemos a crónica, não doamos, fazemos uma doação, exigimos que o serviço policial, que o sistema policial seja diferente, alertamos para a direita, porque um dos grandes problemas é que nós temos pela primeira vez um deputado de extrema-direita no Parlamento que diz coisas pavorosas, e não há ninguém para dizer nada contra, não é? E, portanto, venham todas as petições e mais algumas e todos os textos contra, porque é agora que a gente decide, se não quando dessemos por nós, lá estamos nós outra vez também dizemos, como é que é? Espera, agora está no governo, como é que aconteceu? Porque este deputado do Chega também aconteceu assim, ninguém esperava, estávamos todos a discutir mais esquerda, menos esquerda, mais esquerda, menos esquerda, mais esquerda junta, menos junta, e aí estamos iguais, Brasil e Portugal, e de repente temos um deputado no Parlamento completamente antidemocrático, completamente pró-discriminação, escolham todos os adjetivos, há tudo, e que diz e que fala com imenso poder, com imensa confiança, coisas que nós consideramos obscenas. Por isso tem que haver uma contrapalavra, uma contrassenha, uma contrapalavra. A negação da negação. Preocupa muito, porque no nosso caso nós estamos numa democracia, portanto, se nós em democracia permitimos isto, não sei. Não sei. E eu sinto, só para dizer uma coisa, eu sinto que eu tive esta sensação perante o Brasil, nós escritores, nós autores, nós jornalistas, nós não falámos durante muito tempo. Nós não falámos, de facto, não é? Eu tenho mesmo essa sensação, tipo, as pessoas chocavam-se, contavam, olha, está a acontecer isto, olha, ele agora disse isto, ele agora fez isto. Mas a ideia de nós nos juntarmos logo para falar, eu acho que não aconteceu tão depressa, portanto fico contente que aconteça agora, que não pare. Que seja tipo,
Então, para a semana, qual é a luta? Então, agora vamos aqui, então siga, sempre. Não dá para parar, porque é mesmo um momento crucial, eu acho. E ter o dom da palavra é uma missão. Não se pode brincar com isto, eu acho. Sim. Bom, quase no nosso horário, deixa eu só ver que tem alguns minutinhos. Como a gente está aqui numa conversa também, não sei se vocês querem falar alguma coisa. Noemi, tem alguma pergunta, alguma questão que queira colocar? Enfim, sem grandes protocolos. Assim. Acho que não, acho que assim, em relação a esse tema, eu acho que a gente já falou bastante. Pode ser qualquer tema. Você quer falar um pouco sobre a tua produção? Como é que você está agora já se debruçando? Porque acabou de sair do forno aí o que ela sussurra, né? Não, assim, depois da morte da minha mãe, eu escrevi um livrinho sobre ela. Não sei ainda se eu vou fazer alguma coisa com isso. E acho que talvez eu vá retomar esse diáriozinho que eu escrevi durante tanto tempo. Acho que logo mais eu vou recomeçar. Mas fora isso, assim, projeto de livro eu não tenho, não. Por enquanto, não. Uma coisa que eu achei engraçada, a escrevedeira tem muitos cursos tem os cursos de literatura e de a escrita criativa, né? Que é o carro-chefe, né? Isso. Você vai fazer uma pergunta ou... Essa eu queria te perguntar, porque assim, é curioso como, apesar da gente estar falando da literatura que às vezes não chega tanto como a gente gostaria, né? Que a gente gostaria que mais leitores tivessem, mais pensamentos críticos, mais pessoas que duvidem dessa história chapada que tem sido nos contada aí pelas redes sociais, muito por esse caminho da internet, né? Mas muita gente, mas ao mesmo tempo tem crescido, muita gente boa até, né? Você na escrevedeira você tem grandes alunos aí de escrita, não é? Você acha, não é curioso que isso muita gente querendo escrever hoje e tem esse apelo político, essa coisa muito mais do que está acontecendo ou não? Assim? Não. Então, era isso que eu estava falando até numa outra resposta que eu dei, que a escrevedeira cresceu muito agora, durante esse período de confinamento. Eu acho que tem muita gente muito interessada em estudar, em pesquisar, em ler, em conhecer e tal. E os cursos aumentaram muito, a frequência dos alunos aumentou demais. Inclusive, o Jaque vai dar um curso agora em setembro, então tem alunos de Angola, de Moçambique, de Portugal, e era uma coisa que a gente nem pensava em fazer antes, quer dizer, a gente até poderia ter feito, mas não pensamos em fazer. E agora a gente aprendeu que sim, que não só é possível fazer, como é desejável, e que tem muita gente com vontade de participar. Então, a gente baixou nossos preços, né? As pessoas têm feito doações para que outros que não podem arcar com os custos possam também participar. E, enfim, a gente tem feito vários acordos, várias negociações para que mais gente possa frequentar os cursos. E tem assim, muitos cursos, muita gente com vontade. Tem vários cursos de acompanhamento de leitura, né, de livros que são considerados assim mais difíceis, como acompanhar, sei lá, uma grande obra do Tolstói ou do Dostoiévski, ou do Ulisses, do James Joyce, ou Em Busca do Tempo Perdido, né, que é um curso que está durando 1 ano já, com o Manuel da Costa Pinto para ler. Eles já estão lendo o 4º volume do Em Busca do Tempo Perdido, e né, agora tem um outro curso com livros da Virginia Woolf, e assim por diante. Assim, muita gente querendo estudar. E isso foi muito legal para nós, e acho que para todo mundo que está conseguindo se encontrar dessa forma, né?
E escrever também, não só ler. Né? Então, tem muitos cursos de escrita simultâneos, assim. Né? Agora a gente tem o Ondiak, tem o Itamar Vieira Júnior dando um curso de escrita do ponto de vista da antropologia. Muito legal, muito bacana. O Fabrício está dando um curso de crônicas, o Tarso de Mello um curso de poesia. Então, muito bacana. Me aguarde que eu sou a próxima aluna da Escrevedeira. Eba! Preparando. Bom, Noemi, vou passar agora para o Milton também, né? Você também dá aula de escrita, né? Ou já não dá mais, assim, de escrita criativa? Não, eu dei um curso, na verdade, teórico para a Universidade de Fortaleza, há pouco tempo, e vou dar um curso no Barco. Barco. Da Vagalume? Hã? É da Vagalume? Não, estou falando bobagem. Não. O Barco é enfim, ele dá cursos de literatura, de artes, enfim, eu vou dar um curso agora, no dia 15 de setembro, começa, sobre relatos breves, de novelas e contos, mas é um curso mais teórico, com exemplos com leitura de contos e novelas, mas é um curso mais teórico, não é uma oficina literária, é mais vamos dizer, uma visão mais fundamentos do conto e da novela, que novela é um gênero meio complicado, né? Um dos gêneros mais difíceis. Então, mas isso é raro, viu, Alexandra? Isso é para também é um convite também à releitura, né? Algumas releituras de contos e novelas enfim, e para eu sair um pouco de dentro de mim, né? Sair um pouco, dialogar com os jovens, com os leitores, porque senão a gente enlouquece, né? Então tem assim um sentido meio terapêutico também, né? Terapêutico e intelectual também, né? Porque, enfim, são contos e novelas clássicos, né? Assim, vamos dizer assim. Enfim, continuo escrevendo minhas crônicas para o Estadão, né? Para o Caderno 2. E, aliás, por coincidência, a última foi A Igreja do Diabo. Só falar disso. Que é sobre o Machado de Assis, na verdade. É um conto maravilhoso, magnífico do Machado de Assis, que já sacava tudo isso, né? Já percebia toda essa, vamos dizer, o lado, né? O lado mais tenebroso da alma humana, que a gente não pode negar que existe, né? Porque existe, está aí, tanto existe que está aí, né? Que às vezes, mas às vezes o diabo é vitorioso, outras vezes o diabo é derrotado. Então nós estamos nessa luta contra o demônio, né? Contra aquele personagem do Grande Sertão, o Hermógenes, que é a representação suprema do mal, né? Nós estamos nessa toada agora. Sim. Isso que é importante a gente ter esses símbolos, essas, né, imagens na cabeça. É maravilhoso esse conto do Machado também, acho divertidíssimo. Noemi, desculpa. Patrícia Portela, alguma última fala? A gente já está encerrando. Gostaria de falar alguma coisa, perguntar alguma coisa? Não sei, acho que não. Acho que sim. Me diz qual é o teu livro de cabeceira, Patrícia? Você lida o quê? Só para a gente... Eu tenho um senhor a qual alto com regularidade, que é o Roberto Musil, O Homem Sem Qualidades.
E, O Homem Sem Qualidade. Que conheço bem e que recomendo, mas são 1000 páginas, primeiro. São vários volumes, mas é um livro, eu estou cada vez mais convencida que é um livro que ele não conseguiu acabar, porque acabar era dar um destino que ele não queria ao mundo. Ele escreve, não é? Ele escreve sobre antes da Primeira Guerra Mundial, já a caminho da Segunda. Portanto, no fundo, era um homem que vinha de um outro tipo de epidemia a caminho de uma outra, a pressentir uma outra. E eu acho que aquele livro ele sabia que não podia acabar, né? É considerado uma das grandes obras não terminadas, não acabadas de um autor. Mas eu acho que ele sabia desde o início que não podia acabar, porque ele estava a reescrever um caminho do Império Austro-Húngaro, neste caso, que não podia nem ser bom nem ser mau. E eu acho que tem qualquer coisa a ver com os tempos de hoje. E é engraçado porque eu li isto primeiro li quando era muito miúdo e tinha uma ideia de que era sobre o aborrecimento, que é um grande disparate. E fui ler com essa ideia e depois pensei, pronto, claramente também o mundo era diferente, não é? O mundo era diferente e eu não tinha palavras nem estofo meu para perceber. E pronto, é um homem que tira férias de si próprio, não é? Porque e eu acho que nós estamos num sítio ainda mais grave, porque o Milton disse que é todo o livro é um bocadinho sobre o que fazer, não é? Se perdermos as qualidades, não é? E o que é que será não ter qualidades? Fazer o exercício de não ter qualidades para perceber se faz sentido ou não ter qualidades. E eu acho que nós chegamos 100 anos depois a um momento em que se calhar nós nem damos. Agora voltando e até contradizendo, vivemos num período em que se calhar as qualidades ninguém nota, que não tem qualidades, portanto se não houver registro, não é? Ou noção que são necessárias certas qualidades para ser um ser humano, não é? Se calhar não notamos a falta delas, não é? Que é muito mais trágico do que um ser humano que se retira de si próprio, que se elimina as suas qualidades para perceber que é perseguido por elas e que não pode não reagir ao mundo sem tomar uma posição. Agora, outra coisa é quando nós, se calhar, nem noção que há determinado tipo de ética, determinado tipo de valores, determinado tipo de qualidades. É isso que me assusta. E o Roberto Musil assombra-me um bocadinho. E recomendo mesmo os textos. Me metem muito medo, porque são muito grande, mas é maravilhoso porque todos os capítulos são muito pequenos, são sempre reflexões a partir do momento, não é? De algo que acontece. E é assustadoramente atual. No caso então, em relação à Europa, é mesmo atual. Que no fundo é o fim do Império Austro-Húngaro, que está convencido que é glorioso. E nós aqui continuamos na nossa Europa convencidos que somos muito éticos e somos fantásticos e um exemplo, não é? Portanto, é só trocar, não é? A cacanha, não é? Porque isto passa-se na cacanha, que é um estado meio imaginário deste Império Austro-Húngaro. Portanto, esta cacanha, se nós transformarmos a Europa nesta cacanha e pensar, tipo, quem somos nós neste momento? Como é que nós estamos sobre a pandemia? Como é que nós estamos a reagir aos outros, não é? Aos outros, salvo seja, aos nossos parceiros, aos nossos irmãos, não é? Como é que nós, tipo, nos levantamos da cama e vemos um Bolsonaro e, tipo, conseguimos mesmo, sinceramente, dizer que aquilo se passa longe? Aquilo não se passa longe, não é? E por isso, pronto, é a minha cabeceira, é um livro pesado, nos vários sentidos. Vou você conciliar com esse momento. Olha, queria muito agradecer a presença de vocês. Estamos aqui todos compartilhando o mesmo sentimento. E agradeço também ao Instituto Hermílio Malanga, Ginaldo Malanga, que permitiu esse encontro online. Que eu passo aqui de novo um convite para que conheçam as obras, quem não conhece, conheçam as obras desses autores, e cada um tem uma escrita muito peculiar, muito particular, muito bonita, e dentro da ética, contam caminhos para dizer o que precisa ser dito. Então, conheçam, e eu agradeço aqui ao Instituto, e tem muita programação bonita nesses outros dias aí que seguem até domingo.
e eu te vejo na Cris. Muito obrigada a vocês, muito obrigada mesmo. Obrigado, Noemi, obrigado, Milton, obrigado, Patrícia, obrigado, Alexandra. É uma mesa de muita reflexão, um debate de uma atualidade com muita precisão, vocês analisaram, o Instituto Mapumalanga agradece.